Tá ao vivo. Pessoal, então boa noite, né? Tô com um delay aqui pequenininho, porque eu tô gravando num e vendo no outro, mas vai ser muito legal. O pessoal tá entrando aí, tá? Vamos tentar fazer uma live super legal aqui hoje. A gente tentou fazer uma coisa diferente dessa vez. Então a gente abriu para que vocês escolhessem o tema. A gente abriu as perguntas e escolheu para que vocês escolhessem o tema, tá? O que ganhou foi a hernia de disco. A hernia de disco ganhou disparado. Então, assim, o pessoal que perdeu não desanime. A gente marca uma outra fazendo uma diferente ou um tema diferente da próxima vez. Então, assim, é super tranquilo. Então, já fica a dica aí. Quem não gostou desse tema, a gente escolhe e entra com um na outra vez. Outra coisa, eu tenho a minha equipe aqui que está vendo ao vivo, então se tiver algum problema de som, de coisa assim, vocês falam, a gente também tenta resolver, também tenta acertar. Também quanto a isso aí, a questão é super tranquila, tá? Como a gente vai falar hoje especificamente de hernia de disco, então eu acho que cabe a gente fazer uma introdução ao que é a hernia de disco, e como tem muita gente que vai entrar hoje que não me conhece, tá? Eu sou André Evaristo, sou cirurgião de coluna, sou ortopedista, só faço coluna há 13 anos, então assim, a minha especialidade, a minha subespecialidade realmente é a cirurgia de coluna, mas dentro da cirurgia de coluna a gente aborda todos os temas aí possíveis, tá? Então quem precisar nós estamos à disposição, e basicamente eu fico no Hospital Sírio-Libanês, tá? Eu sou preceptor da Faculdade de Medicina do ABC, mas basicamente eu fico no Hospital Sírio-Libanês. Claro que agora com a questão da telemedicina, a gente inclusive tem uma plataforma de telemedicina que chama Nós, a gente consegue fazer consulta à distância, a gente tem tido uma facilidade maior de atender gente de todo o Brasil, mas quem quiser me encontrar presencialmente, provavelmente vai ter uma facilidade maior de me encontrar no Hospital Sírio-Libanês. Então, a questão que nós vamos discutir hoje assim, é hernia de disco. O que é a tão falada hernia de disco? Primeiro, a gente tem que entender o que é o disco. E a gente tem que entender como que isso funciona e qual é a importância desse disco. Então, a questão primordial e a questão básica é o seguinte. Na coluna, a gente tem uma lajotinha em cima da outra, uma vértebra em cima da outra, uma estrutura óssea em cima da outra. E entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco, que é um amortecedor. Então, o disco nada mais é do que um amortecedor que fica entre as vértebras. Esse disco ele tem uma membrana dura e ele tem um núcleo gelatinoso e ele funciona como um amortecedor. A gente gosta de usar a analogia que ele é um chiclete babalu. Então, só para visualizar, uma membrana dura, um núcleo mais claro gelatinoso e ele funciona como um amortecedor de impacto. Quando a gente olhar uma pessoa teoricamente de frente, a gente vai ter a falsa impressão que essa pessoa é reta. Eu vou ver se vocês conseguem pegar meu desenho. A gente vai ter a falsa impressão que a pessoa é reta. Mas na verdade a gente não é reto. A gente tem a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. De uma maneira em que um eixo que passe no centro da cabeça vai descer na borda anterior do sacro. Isso é super importante que vocês comecem a visualizar, já que a gente vai falar de hernia de disco de uma maneira assim um pouco mais detalhada hoje. Então eu tenho a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Então a gente é uma mola para absorver impacto. Por isso que o ser humano consegue correr, pular, saltar e desempenhar todas as atividades. A hernia de disco, ela vai ser basicamente um chiclete babalu, um disco que explodiu. Ele explode, o conteúdo da geleia vaza e acaba comprimindo a medula que passa atrás. Isso daqui seria um molde real. Inclusive, esse molde, essa vértebra, só para que vocês visualizem como a coisa é interessante, a gente acha que a gente é enorme em termos de proporção. Isso daqui é uma vértebra normal, o tamanho de uma vértebra normal de um adulto de mais ou menos 80, 85 quilos, 1,78 m, 1,80 m. Então a gente tem uma vértebra em cima da outra, entre uma vértebra e outra a gente tem o disco, que é um chiclete babalu, que é um amortecedor.
Quando esse chiclete babalu rompe, quando esse chiclete babalu explode, o que acontece? O núcleo gelatinoso vaza e comprime a medula que passa atrás. Então, isso é uma hérnia de disco. Isso é o que realmente é uma hérnia de disco. De uma maneira geral, até por uma questão assim de poupar tempo ou de consulta de consultório ou coisa assim, muitas vezes a gente usa o termo genérico de hérnia de disco para todos os problemas dos discos da coluna. O que você tem? Hérnia de disco. O que você tem? Hérnia de disco. O que você tem? Hérnia de disco. Por quê? Eu falo hérnia de disco, o paciente aceita, mas nem todos os problemas do disco são hérnias de disco. Isso também é uma coisa que a gente tem que começar a criar esse conceito. Então, o primeiro problema que eu tenho no disco é a desidratação. Membrana dura, núcleo gelatinoso. Esse núcleo gelatinoso ele perde a capacidade de absorver o impacto, é uma desidratação. Processo de envelhecimento normal, mas que pode causar dor. A segunda lesão é essa membrana externa do disco, ela sofre uma ruptura, ela sofre uma lesão, é o que a gente chama de ruptura interna de ânulo. E se a gente conseguir dar o diagnóstico da sua dor nessa fase, por exemplo, com uma microcirurgia, entre aspas, a laser, que na verdade não é laser, laser é o nome popular, a gente consegue a cura da lesão, a gente consegue cicatrizar essa lesão de uma maneira extremamente rápida, simples e eficiente. A partir daí, a gente vai ter um outro termo, que é uma protusão. O que é isso? É um desgaste do disco, é um chiclete babalu, é uma estrutura de amortecimento, que em vez dela romper, ela sofre um abaulamento. Só que quando ela sofre esse abaulamento, esse abaulamento pode comprimir uma raiz, pode comprimir a medula, pode comprimir uma estrutura nervosa e uma estrutura importante. Então, assim, a gente pode ter hérnia de disco, protusão, ruptura interna de ânulo ou a discopatia degenerativa, tanto na coluna cervical, como na coluna torácica, como na coluna lombar. O principal é na região cervical e na região lombar, que são mais móveis, que têm maior mobilidade e que geralmente são as regiões que vão causar mais problema, que vão causar mais desconforto e que vão causar dor. Tá? Se a gente for falar de sintomas, é importante a gente falar um pouco de sintomas para que vocês entendam qual é a hora de procurar o médico e como procurar o médico. A hérnia de disco, a protusão, a lesão do disco na coluna cervical vai dar uma cervicalgia, vai dar uma dor cervical, que pode irradiar por dorso, região da escápula, é super comum. A gente tem o sutiã, a mama, o sutiã na mulher, lá atrás, perto onde fica a alcinha do sutiã lá atrás na mulher, você tem aquele ponto gatilho, você tem aquele ponto de dor muscular. Então, uma região cervical, uma dor cervical, irradia para o dorso, pode correr todo no trajeto do braço e da mão, causando dormência e perda de força. Ou ela pode ser na coluna lombar, com irradiação para a perna, que é o famoso nervo ciático, que é outra desmistificação que a gente vai fazer hoje. Não existe esse termo nervo ciático. Ele vai cair dentro do termo de hérnia de disco. A gente fala hérnia de disco para tudo, quando a gente não quer explicar. O paciente chegou no pronto-socorro, está com uma dor lombar, com irradiação para a perna, você fala nervo ciático, a pessoa aceita aquele diagnóstico, o problema está resolvido aí. Mas não é assim que funciona. Todas as pessoas têm dois nervos ciáticos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Quando você tem ou uma hérnia de disco ou uma protusão que comprimem um ramo do nervo ciático, que comprimem uma raiz do nervo ciático, aí você tem uma dor lombar com irradiação para a perna, que a gente chama de lombociatalgia, e o povo habitualmente chama de nervo ciático. O que acontece quando a gente for discutir isso? Primeira coisa e primeiro ponto, e eu estou indo aqui em relação a Meire Cristaldo, que falou assim: André, olha, eu tenho uma hérnia de disco, L5, S1, as dores são horríveis, desce para a perna e eu perdi a força. É real? É, Meire. E esse seu exemplo tem que ficar para o público que está assistindo a gente. Dor de hérnia de disco não é dorzinha, é dor.
É uma dor que só as pessoas que já sentiram podem dizer qual é o grau, a intensidade e a gravidade dessa dor. É que nem falar de dor de parto. Só vai saber o que é dor do parto quem passou por um parto. Se você não passou por um parto, você pode até imaginar. Mas é impossível você ter uma real noção do que é essa dor. Então, sim, é uma dor excruciante. Dentro do comentário da Meire, que está falando assim, pô, André, eu perdi a força das minhas pernas. Então, a hérnia de disco, ela pode tirar movimentos? Pode. A hérnia de disco pode tirar movimentos. Começa com uma dor, passa por um formigamento, irradiação para o membro, perda de força e perda de movimento. Se você tiver uma hérnia de disco na região cervical, você pode inclusive evoluir para tetraplegia, ficar tetraplégico em virtude dessa lesão. Se você tiver uma hérnia de disco na região torácica, você pode ficar paraplégico em virtude dessa lesão. Se você tiver uma hérnia de disco na região lombar, você pode perder o movimento das pernas, você pode ficar impotente, você pode perder a sensibilidade de pênis, vagina e região anal, pode ter alteração gastrointestinal, como constipação ou perda de fezes, pode ter alterações geniturinárias, como perda de urina ou retenção de urina, pode ter um sintoma de extrema gravidade, que a gente chama de anestesia em cela, que é a perda da sensibilidade da parte interna da coxa. Então, assim, uma vez que você tenha o diagnóstico de hérnia de disco, isso não é mais uma brincadeira. Isso tem que ser levado a sério, isso tem que ter um tratamento específico, um tratamento adequado, um tratamento real e o mais importante, essas lesões têm que ser acompanhadas por um especialista de coluna, por alguém que entenda da patologia, por alguém que esteja habituado a tratar esse tipo de patologia. Cirurgia de coluna não é para qualquer pessoa. A gente tem muito mau resultado por falta de capacitação de profissionais para tratar esse tipo de patologia. Então, assim, se certifiquem das pessoas que estão tratando vocês. Eu não tenho a menor pretensão de dar uma aula aqui para vocês, nem de ensinar a ser cirurgião de coluna, mas eu gostaria que vocês tirassem algum conteúdo daqui que ajudassem vocês na prevenção, no tratamento, na orientação e na construção da saúde de vocês. Então eu costumo dizer, brincando, uma coisa aqui assim, você vai comprar um carro é só um bem material. Você vê 30 modelos, ouve 20 opiniões, lê 4 revistas, procura na internet para comprar um carro. Aí você vai procurar um médico que talvez seja a pessoa que vai operar sua coluna, que é o que liga o seu cérebro na sua pelve, e você não procura uma segunda opinião, você não sabe no médico que você está passando, você não entende o profissional que você está passando. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência de quem que a gente está passando, o que a gente quer e o que a gente precisa e quais são os nossos objetivos. Esse é um ponto. Outro ponto super importante e que vai assim de extremo encontro ao que a gente está conversando aqui é o seguinte: não existe uma relação direta entre o exame de ressonância e o sintoma do doente. Ou seja, eu posso ter um paciente com um sintoma muito grave e com uma ressonância quase normal. E por outro lado, eu posso ter um outro paciente com uma ressonância extremamente grave e que não sinta nada. André, mas como vocês médicos fazem isso? A gente faz estudos de controle populacional. Então a gente faz ressonância em quem não sente nada para ver o que essas pessoas apresentam de lesão. Por que eu estou explicando isso para vocês? É importante a individualização do tratamento. É importante a individualização da abordagem do tratamento da coluna. Eu não opero papel, eu não opero plástico nem imagem de ressonância, eu opero pessoas. O fundamental é você ter esse conceito. O que você tem, o que você sente, qual é a sua limitação, qual é o seu sintoma, o que te incomoda. Esse é o ponto de partida. Outra coisa, como é a sua vida? Você é trabalhador braçal? Você trabalha no escritório? Você carrega peso?
O seu relacionamento familiar é bom? Você tem um quadro depressivo associado? Você passou por 4 gestações? Então, conhecer a pessoa e a individualidade da pessoa é fundamental. Alguém me falou aí que o som está ruim. Se o som estiver ruim, vocês falam de novo, mas talvez seja a sua internet, porque aqui, até onde eu sei, aparentemente o som está bom, tá? Então, assim, essa individualização é super importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. André, eu tenho uma dor ciática. Eu tenho uma dor que começa na polpa da minha nádega e vai descer até o dedão do meu pé. A minha ressonância mostrou uma hérnia de disco extrusa L5-S1. Muito provavelmente, qual que é o melhor tratamento? Uma microcirurgia. Você faz um furinho, coloca um microscópio, põe um tubo, tira essa hérnia. Você coloca uma câmera, um endoscópio, faz um furinho, tira essa hérnia, resolve o problema que é a dor ciática, que é a irradiação para a perna, que é a perda de força no membro inferior. Isso é uma situação. Ah não, André, a minha perna até que dói, mas a minha dor lombar é insuportável. Eu tenho uma dor na lombar que não melhora com nada. Uma microcirurgia desse tipo não vai funcionar para você. A gente vai partir para outros tipos de procedimento. Pode ser uma artrodese, que é uma cirurgia de fusão. Pode ser uma prótese de disco, que é uma cirurgia de prótese de disco. Então, são opções diferentes de tratamento. Outro tipo de questão que assim é muito comum. André, eu tenho muita dor. E eu faço a ressonância e a ressonância está quase normal. Eu vou ter que morrer com essa dor? Não. A gente pode queimar o nervinho da articulação para tratar a artrose facetária. A gente pode fazer uma infiltração, que é uma aplicação de corticoide próximo da medula, próximo do nervo ou na articulação para tirar sua dor. Existem opções de tratamento para tratar isso. Eu estou vendo aqui meu amigo e meu sócio, neurocirurgião e cirurgião de coluna também, Dr. César Augusto está aqui. Um abraço, Cezinha. Eu vi o Saulo, eu vi vários colegas meus que entraram aí para prestigiar. A todos vocês um abraço aí, muito obrigado pela presença. Então assim, agora que a gente deu essa pinceladinha geral, a gente vai tentar ir respondendo algumas perguntas conforme elas forem vindo. Se for ficando muito complexo ou se for saindo do tema, vocês me falam e a gente tenta corrigir ou tenta trazer aqui mais pro basal. Primeiro, pergunta clássica: o neuro ou o ortopedista, quem é melhor para tratar coluna? Não existe isso. Neurocirurgião pode operar coluna, ortopedista pode operar coluna, são formações diferentes. O neurocirurgião ele faz 5 anos de residência, o ortopedista faz 3 anos de residência de ortopedia e mais 2 anos de residência em cirurgia de coluna. Tanto a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia quanto a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia autorizam o profissional a fazer cirurgia de coluna, e a gente ainda tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna, especificamente SBC, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna. É super fácil entrar no site e olhar quem são os médicos credenciados da sua região, tá? A Graça aqui está perguntando: pô, André, como que eu faço para marcar uma consulta? Graça, é só entrar no meu Instagram ou no Facebook, ou no meu site www.dicasdoutorcoluna, que você vai ter todos os contatos, acesso, etc e tal. Outra coisa, eu respondo todas as perguntas que vocês me fizerem. Muitas chegam nos posts que a gente coloca, muitas chegam no feed, muitas chegam no direct. Eu pessoalmente respondo todas. Eu não consigo responder todas com a brevidade que eu gostaria, porque assim são muitos afazeres. Então tem 2 empresas de tecnologia e telemedicina, tem o Sírio-Libanês que me toma um tempo enorme, tem a Faculdade de Medicina do ABC que me toma um tempo enorme. Agora, depois de graduando e dos inúmeros cursos que eu faço fora, ainda tem um mestrado que eu estou fazendo na Europa. Sexta-feira e sábado eu vou estar dando aula no curso de neuromodulação de Brasília do Indoor, que é fantástico. Semana que vem eu vou operar um paciente em Goiânia. Então assim, eu gostaria muito de responder com uma brevidade maior, mas nem sempre eu consigo.
Um colega nosso, Felipe, está falando assim, eu estou me formando em fisioterapia, mas eu aprendo muito com os médicos ortopedistas. Muito legal a sua observação. Agradeço o elogio, mas vocês, fisioterapeutas, sabem mais fisioterapia do que a gente, então eu posso te garantir que a gente também aprende muito com vocês. Tem uma pacientezinha aqui, o Emigino, eu perdi ele aqui, deixa eu ver se eu acho ele que eu falei ele, senão ele vai ficar frustrado aqui. Emigino, você vai me desculpar, eu perdi você. Se as meninas acharem, eu respondo a sua depois, tá bom? Outra coisa, síndrome da cauda equina. Isso é o seguinte, se você tiver uma compressão, geralmente em L4, L5 ou em L5, S1, com uma hérnia de disco tão grande que comprima as raízes lombares mais as raízes sacrais, pode entrar na síndrome da cauda equina, que é composta de dor excruciante, anestesia em cela, que é anestesia na parte interna da coxa, e alterações geniturinárias ou intestinais. Esses sintomas se caracterizam como uma emergência médica e eles têm que ser operados de urgência. A nossa colega aqui relata aqui pra gente que ela fez 2 laminectomias por causa de uma síndrome da cauda equina, não teve perda de movimento, mas evoluiu para uma dor crônica e intratável e precisou fazer o uso de neuromodulador. Fantástico. Essa pergunta é fantástica. Ela é Paula Sotero, se eu não me engano. Paula, é o seguinte, obrigado por essa pergunta. Costumo falar para meus alunos assim, se você tem uma discopatia ou uma hérnia de disco que não é grave ao ponto de você ter certeza que precisa ser operado, vale a pena tentar um tratamento conservador. Fisioterapia, RPG, acupuntura, perda de peso, atividade física regular, fortalecimento de core, região de abdômen, injeções de corticoide, medicações por longos períodos, infiltração, bloqueio, risotomia. Ponto. Os quadros de dores reais com hérnias de disco extrusas e quadros de gravidade têm que ser operado logo. Se você demorar tempo demais para operar a sua hérnia de disco e essa hérnia de disco causar uma lesão medular, causar uma lesão neuronal, causar uma lesão de medula ou de raiz, nunca mais essa dor sai de você. Ela vira um quadro de dor crônica complexa, ela vira um quadro de dor crônica intratável e você vai precisar realmente de um sistema de neuromodulação para tirar sua dor. A neuromodulação é o que a gente chama de chip de coluna. Então é um chip como esse, aqui é um modelo, aqui a gente tem um outro menor que é um outro modelo, cada um tem uma função, tem um tipo, mas é um chip que você coloca ou na altura da mama lá atrás, ou na região sacral, ou na região cervical, e com esse chip ele fica ligado a um computador de altíssima geração e de altíssimo desempenho, como um desses 3 aqui, e através disso a gente consegue reprogramar, neuromodular a sua medula, a sua sensação de dor, os seus estímulos, e é tão fantástico e tão absurdo que eu perderia um dia só para fazer vocês começarem a entender como é que funciona a neuromodulação, mas isso é uma revolução no tratamento da hérnia de disco, porque isso trata o quê? Os nossos maus resultados, e eu também tenho os meus. Então, André, eu fiz 8 cirurgias, não melhoro com nada. Procura a gente, vamos tentar uma neuromodulação, vamos tentar um chip para tratar a sua dor. Eu fiz uma hérnia de disco, não melhoro. Vamos tentar uma neuromodulação, vamos tentar um chip. É uma tecnologia fantástica que está aí para a gente usar, tá? Mas é importante que vocês entendam e saibam que isso existe, para que vocês procurem alguém que tenha capacidade de fazer esse tipo de tratamento para você. Juliane, tenho hérnia, já fiz cirurgia na lombar L5, S1, mas apareceu agora L4, L5. Agora deu neuropatia crônica. Julie, eu não sei qual foi a cirurgia que você fez, mas aqui cabe uma coisa super importante. Se a gente for resumir de uma maneira extremamente simples, a gente tem procedimentos para dor, bloqueio e risotomia. Procedimentos para descomprimir a medula, que são as dissectomias, os procedimentos para retirada do disco. Hoje, né? Porque no SUS é diferente, mas hoje, ou por tubo e microscópio,
ou por endoscópio e câmera? Qual que é melhor? Depende da localização, depende do profissional, mas os dois vão ter a mesma incisão, a mesma eficácia, a mesma resposta ao tratamento. 3. Cirurgias de fusão, de artrodese. E 4. Cirurgias de artroplastia, de troca de disco. E 5, que são as cirurgias híbridas que misturam técnicas e procedimentos diferentes. Toda vez que você faz uma cirurgia de artrodese, toda vez que você faz uma cirurgia de fusão, ou seja, eu tenho um disco tão grave, tão desgastado, que eu não tenho mais o que fazer com ele. O que eu faço? Eu coloco uma prótese entre os discos e eu fixo com parafuso por trás. Ou eu venho pela frente, coloco uma prótese rígida pela frente que chama LIF e eu fixo, eu colo uma vértebra na outra. Primeira pergunta, esse procedimento é bom? Sim, ele é bom. Segunda pergunta, ele melhora aliviador? Sim, ele melhora aliviador. Terceira pergunta, ele salva o movimento das pernas e o funcionamento da medula? Sim, ele salva. Resolve todos os problemas? Não. Os médicos fazem esse procedimento de uma maneira indiscriminada e, na sua opinião, mais do que deveria? Sim, fazem, mas isso é uma opinião pessoal. O problema da cirurgia de artrodese não é a curto prazo. O problema da cirurgia de artrodese é a longo prazo. Por quê? Eu tenho uma artrose, eu tenho um desgaste do joelho. Em vez de eu colocar uma prótese e mexer o meu joelho, eu faço uma cirurgia de artrodese, eu faço uma fusão do meu joelho. Aí eu pergunto para vocês, o joelho vai parar de mexer? Vai parar de doer? Com certeza que ele vai parar de doer, não tem mais joelho. Eu colei o joelho, eu fundi o joelho. Por outro lado, o paciente vai mancar e vai sobrecarregar a virilha e vai sobrecarregar o tornozelo. A cirurgia de artrodese, ela segue mais ou menos o mesmo princípio. Se você fizer uma fusão de um segmento, principalmente em pacientes jovens, isso pode sobrecarregar o nível de cima, pode sobrecarregar o nível de baixo, pode deixar uma dor residual e pode ter a necessidade de outras cirurgias no futuro. Ah, André, mas está falando então que a artrodese não é bom? É bom, é ótimo e eu faço quase todo dia, mas não é um procedimento para todo mundo. Você tem que individualizar o tratamento, você tem que individualizar o sentimento. A dona Rosilda está falando aqui, André, eu fiz cirurgia há 5 meses, eu sinto peso nas costas, isso é normal? Dona Rosilda, eu não sei o tipo de cirurgia que a senhora fez, mas eu te garanto que isso é normal. Se a senhora fez uma cirurgia de fusão, de artrodese, o período de consolidação, para que o osso consolide e a senhora fique, entre aspas, curada, de 6 a 8 meses. Se for uma cirurgia de artroplastia, de troca, de substituição do disco, que é o que tem de mais moderno, que é o que tem de melhor, que é o que tem de mais avançado, que é o que tem de mais sensacional, a gente vai tentar abordar isso daqui a pouco, talvez você tivesse uma melhora um pouco mais precoce. Mas é normal sim, após 5 meses de cirurgia, o paciente ainda sentir um pouco de dor residual. Outra coisa. Sempre falo aqui. Operar é o primeiro passo. E na verdade, operar é o passo mais simples. Se você for ser operado por mim, eu vou te dar uma cartinha, você vai chegar no hospital, vai dar cartinha na internação, você vai ser internado, o trabalho vai ser todo meu. Inclusive, nos meus pacientes, eles não têm preocupação nenhuma, eu resolvo tudo. Você chegou lá, falou que vai operar, eu resolvo o seu problema. O problema é depois. Está disposto a perder peso? Está disposto a fazer atividade física? Está disposto a fazer fortalecimento muscular? Está disposto a fazer tudo o que é necessário para se reabilitar? Infelizmente, a grande maioria das pessoas não está. Eu estou vendo aqui seu Júlio Baggio, meu paciente, meu amigo, que é um grande exemplo disso. É um paciente com uma doença gravíssima, que nós começamos com uma cirurgia posterior, o organismo dele rejeitou a prótese inicial, a gente teve que abrir pela frente para colocar uma segunda prótese, aí sim o organismo dele reagiu bem, estabilizou. Se eu não me engano, ele emagreceu de 20 a 30 quilos, passou a fazer atividade física quase todo dia e ele passou de quase incapacidade física para quase normalidade. Aí você me pergunta, mas o seu paciente, seu amigo, Júlio Baggio, tem dor? Tem, mas ele teve
pelo menos parcialmente, a vida de volta. Porque eu sou um gênio? Não. Porque ele se esforçou, porque ele fez o papel dele, porque ele fez por merecer. Especificamente, o Júlio Baggio, eu ando meio atravessado com ele, porque ele é palmeirense fanático e o Palmeiras dele ganhou. Então, assim, ele não tá com muita moral comigo nessa semana. Mas eu tenho muitos Júlios Baggios, mas eu tenho muito menos pessoas que se conscientizaram e mudaram de vida do que pessoas que se acomodaram e acharam que só o fato de operar ia resolver o problema ou ia fazer um milagre. Então, assim, na vida, gente, tudo tem um preço. Vocês têm que estar dispostos a pagar o preço de vocês. Como muita gente entrou agora, só recapitulando, para que não fique repetitivo, quem não me conhece, eu sou André Evaristo, cirurgião de coluna do Hospital Sírio-Libanês, atendo lá no Núcleo de Medicina Avançada do Sírio-Libanês, bloco D, 4º andar. Todos os meus contatos, ou tá no meu Instagram, ou tá no Facebook, ou tá no meu site. No site tem um mundo de informação para quem quiser estudar. No Instagram tem um mundo de informação para quem quiser estudar. Cada post que a gente coloca no feed, ele é pensado, ele não está ali à toa. Ele está ali para mostrar para você que existe um procedimento que foi feito para resolver você. Então, não adianta só olhar as fotos e falar, pô, legal, essa foto é bonita. Nossa, como ficou bonito esse raio-x da menina que era torta, agora ficou reto. Deem uma lida no texto, porque vocês vão ver que ali tem muito conteúdo que vocês podem tirar algum proveito. Outra coisa, eu não interfiro nas discussões que acontecem ali para baixo. Então tem muitos pacientes que não são meus que dizem que não melhoraram, tem muitos pacientes que dizem que melhoraram. Então assim, cria-se uma discussão saudável, é um ambiente que cria-se uma discussão saudável. E está todo mundo aqui com um objetivo, que é melhorar a saúde. Então se você viu algum comentário que você achou interessante ou que você tem dúvida, responde para essa pessoa, com certeza ela vai te responder, vai te passar a experiência dela e a gente pode aí, todo mundo em conjunto e crescendo junto com isso. A Milena Cândido, ela está me falando assim, tem uma hérnia de disco centro-lateral direito C5, C6 com artrose. Tem tratamento? Claro que tem. É claro que tem. As cirurgias da coluna cervical são o melhor resultado. É considerado tudo microcirurgia, cortinho de 3 a 4 centímetros aqui, você não precisa lesar nada. Afasta esôfago e traqueia para um lado, grandes vasos para o outro, tira o disco intervertebral e vai se substituir esse disco por uma prótese, ou por uma prótese rígida com placa e parafuso, se for para fazer uma artrodese, ou com uma prótese móvel para fazer uma artroplastia, uma cirurgia de manutenção de movimento. O Alex Andrade, pô, super legal a sua pergunta. Hérnia de disco pode regredir? Pode, mas é raro. Então, se você realmente tiver uma hérnia de disco extrusa, gigante, comprimindo a medula, e com tratamento conservador, com fisioterapia, RPG, acupuntura, com o tratamento conservador, você for apresentando melhora, pode se esperar, repetir a ressonância lá na frente, e alguns pacientes você realmente vê a absorção desse fragmento, você vê a reabsorção dessa hérnia, e algumas pessoas têm uma genética que permite a reabsorção desses fragmentos, mas isso é raríssimo de acontecer. Em hipótese alguma pode-se postergar uma indicação absoluta de cirurgia para se esperar um fragmento ser reabsorvido. Então, a gente tem paciente que eles evoluem tão bem que a gente acaba esperando, a gente acaba observando e o fragmento se absorve. Mas a gente não espera e a gente não conta com isso, porque isso daí é raro. Outra coisa, a Cirlane Ferreira está falando aqui, eu tenho hiperlordose. Cirlane, eu fico muito preocupado com esse termo. Você entendeu? Porque assim, é que nem a questão do pé torto. Antes, quando eu era criança, meu pai ortopedista. Toda criança tinha o pezinho um pouco chato e ia pra botinha. Hoje a gente não coloca botinha em ninguém, praticamente. Tá? Então, é isso. Antes a gente considerava lordose cervical, 20 a 40 graus. Lordose lombar, 40 a 60 graus. Tem menos que isso, é hipolordótico. Tem mais que isso, é hiperlordótico. Hoje não é o conceito que a gente tem. Hoje, se eu tenho um paciente longilíneo, comprido,
que ele tem uma discreta lordose cervical, ele vai ter uma discreta cifose torácica e uma discreta lordose lombar. Se eu tenho uma grande lordose lombar, eu vou ter uma grande cifose torácica e uma grande lordose lombar, cervical. Porque o objetivo é manter a mola funcionando, é manter o equilíbrio no paciente visto de lado. Então, assim, essa questão de é hiperlordose, não é hiperlordose, é isso ou é aquilo, isso daí tem que ser pensado, tem que ser refletido para ver se o diagnóstico realmente é esse ou não, tá? Vem aqui, pode vir, vem aqui. Vem, bonitão, vem. Vem, Gabi, vem. Gabi. Vem aqui. Minha mulher tá aqui, um beijo, amor. Vem, criança, vem dar um beijo pro pai. É que o pai tá em casa trabalhando, então não dá. Tem que fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Vem aqui, amor, dá um beijo. Nós estamos em casa, que agora que o pai trabalhar. Vai pra lá. Não estamos em casa. Nós estamos aonde, bonitão? Nós estamos na sacada. Ah, tá bom, nós estamos na sacada. Aqui, a Juliene já respondemos. Deixa eu ver aqui. Boa. A Silvia, minha assessora, achou aqui do hemigino que a gente ficou devendo. Tenho hernia de disco L5, S1 irradiando para a perna com formigamento. É o quadro clássico de hernia de disco. Dor no pé, na perna e na cintura. É o quadro clássico de hernia de disco. Eu não consigo andar mais. Procura urgente um especialista de coluna. Procura urgente um tratamento adequado, porque os seus sintomas, eles descrevem altíssima gravidade e tem uma chance muito grande de você precisar passar por um procedimento cirúrgico. Outra coisa, muita gente manda no direct. Quanto é a consulta? Quanto é a cirurgia? Quanto é a consulta? Quanto é a cirurgia? Pessoal, não funciona assim. Não é porque eu não quero responder, eu não sei. Tá certo? Cada cirurgia tem um preço. Eu não falo para vocês custa tanto, certo? Eu tenho que fazer uma cotação no hospital, o hospital manda uma cotação, eu brigo que tá caro, o hospital refaz a cotação, eu brigo que tá caro de novo até chegar no preço mais baixo. Se tiver questão de honorários médicos, a gente divide em 300 mil vezes se precisar. Os pacientes que têm convênio, a gente sempre opera pelo convênio, é só o honorário médico que é particular, mas a gente sempre tenta fazer pelo convênio. Então, esse tipo de coisa eu nem discuto, eu nem falo. É assim, quem faz e quem fala geralmente é a minha secretária e a minha assessoria. O Almir está falando aqui de uso de biológicos, tá? Assim, Almir, eu tenho até autorização para fazer o uso de biológicos do tipo injeção de célula-tronco, se o paciente quiser ir comigo nos Estados Unidos fazer lá. Aqui no Brasil não é autorizado, tá bom? Muito mais por questões religiosas do que por outras questões, porque são células embrionárias, mas existe essa possibilidade de fazer lá. Em relação aos biológicos que você está usando especificamente para espondilite anquilosante, você é um paciente ainda mais complexo. Tratar hernia de disco, tratar discopatia, tratar doença discal na presença de espondilite anquilosante é um desafio ainda maior e precisaria de uma atenção ainda maior. O Rodrigo, meu colega de turma de ginásio, um abraço, Rodrigão, obrigado. Assim, muita gente aqui conhecido. Temos mais uma, a Milena, também com hernia de disco C5, C6, é um nível mais comum, C5, C6, depois C6, C7, mas C5, C6 realmente é um nível mais comum. Uma questão importante, o que a gente tem de mais moderno hoje, tanto em coluna cervical quanto em coluna lombar, não são os tratamentos que a gente veio discutindo, bloqueio, infiltração, microdissectomia, microscópio, endoscópio. O que a gente tem de mais moderno é a artroplastia, é a substituição do disco por um disco artificial. Por quê? Porque aí efetivamente eu estou trazendo a cura do doente. Porque eu estou tirando a estrutura doente e estou dando para esse paciente uma estrutura nova. Não é recalchutar o pneu, é trocar o pneu. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso pegar a doença em um estágio precoce. Então é fundamental procurar atendimento precoce. Aqui é um exemplo de uma prótese de disco que a gente usa na região lombar.
Olha que interessante, veja que interessante. Se vocês observarem, aqui é uma superfície de titânio poroso, não é polido, é poroso. Quando eu pego e impacto ela dentro da vértebra sob press fit, ele sangra e ele vai encharcar essa superfície de sangue. Esse sangue vai virar fibrose, essa fibrose vai virar osso e a gente vai ter o que a gente chama de biointegração. Gente, assim, para pensar na beleza que é um negócio desse aqui. Você vai ter célula orgânica e humana sua dentro de uma estrutura de titânio e você vai ter moléculas de titânio dentro da sua estrutura corporal. Isso é o que a gente chama de biointegração. Assim, se vocês conseguirem imaginar com a clareza de detalhes que eu consigo ver, assim, é lindíssimo. Você imaginar num processo de cura desse, numa biointegração robótica desse ponto, é uma coisa assim lindíssima. Aqui dentro a gente vai ter a membrana dura, o núcleo claro gelatinoso e aqui a gente vai reestabelecer a função normal. Vejam que isso daqui em lordose, ela é mais aberta na frente do que atrás. Para quê? Para refazer aquela curvatura, tanto da coluna lombar quanto da coluna cervical. É reestabelecer a anatomia, tá? Então sim, artroplastia cervical e lombar é o que tem de mais moderno, é o que tem de melhor e é o que tem o melhor resultado. Cirurgias de artrodese ficam reservadas para pacientes mais idosos ou doenças de maior gravidade ou outras doenças que não é hernia de disco, que são doenças que têm instabilidade grave, como espondilolistese e outras malformações. As microcirurgias ficam como uma primeira opção de tratamento ou nos casos em que realmente o fator principal da dor é a dor ciática, que aí a gente realmente consegue um resultado aí melhor, um resultado mais satisfatório. O Rô Siqueira está perguntando qual o tempo de cirurgia cervical e o pós-operatório. Eu não entendi bem a sua pergunta, mas eu vou tentar explicar de uma maneira para ficar uma visão geral. Microcirurgia, bloqueio, infiltração, microcirurgia laser, interna num dia, vai embora no mesmo dia. Microcirurgia por endoscopia, pode internar num dia e ir embora no mesmo dia. Microcirurgia por microscópio, que é o que eu mais gosto para descompressão lombar, faz num dia, vai embora no dia seguinte. Cirurgia de artrodese ou de prótese, eu faço assim. Tem gente que faz de maneira mais precoce. Operou na quinta, de quinta para sexta dorme na UTI, sexta vai para o quarto, fica deitadinho, sábado senta, toma banho de chuveiro, anda à tarde, domingo vai embora. Faço isso para todas as minhas artrodeses lombares. Cervical é diferente. Operou na quinta, de quinta para sexta dorme na UTI, sexta de manhã vai para o quarto, sexta à tarde anda, sábado está em casa andando. Então assim, o período de internação vai variar do mesmo dia da internação até 4 dias de internação no máximo, dependendo do tipo de procedimento aí que cada um vai fazer ou que cada um vai escolher. Outra coisa, a Vaneia aqui, ela está falando uma coisa assim muito importante. Já fiz vários bloqueios. Eu só faço um. Fez um bloqueio, resolveu o problema, desinflamou, problema resolvido, fisioterapia, RPG, acupuntura, perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular. Fez um bloqueio e não melhorou, tem que operar. Fez um bloqueio, durou 1 ano, 2 anos, aí a gente pode pensar num outro bloqueio. Fez um bloqueio, melhorou da dor por 2, 3 dias, 15 dias, realmente tem que pensar em operar. Outra coisa, o bloqueio foraminal, a aplicação de corticoide, a aplicação de remédio na coluna, vai ter um resultado melhor para doenças no estágio mais inicial e para pacientes idosos. Os pacientes idosos vão muito bem com bloqueio. Então, mesmo em alguns casos, a gente tentar um tratamento, tentar uma infiltração ou tentar um bloqueio num paciente mais idoso é super interessante. Outra coisa, às vezes você tem um paciente que tem 5, 6 hérnias de disco, um idoso com 6 hérnias de disco. Faz um bloqueio, faz uma infiltração,
descobre qual é a hérnia que realmente está causando problema nele e faz uma microcirurgia em vez de colocar 12, 14, 16 parafusos num paciente de 70 anos. Então, assim, a gente vai cair aí de novo na individualização do tratamento, tá? Essa é outra questão. Exercício. Posso fazer exercício? Pode. Todos os tipos? Todos, menos os que envolvam pegar peso do chão. Claro. Estou falando de uma maneira extremamente superficial. Pode fazer natação? Pode. Hidroginástica? Pode. Musculação? Pode. Caminhada na esteira? Pode. Transpor? Pode. Jiu-jitsu? Pode. Judô? Pode. Balé? Pode. Crossfit não é esporte para iniciante, tem que ser esporte para pessoas com preparo físico maior, mas não vai ser um impeditivo se você estiver preparado para executar essa ação. Então, todo tipo de exercício é benéfico. Melhora a condição cardiorrespiratória, fortalece a musculatura, melhora a postura, você sua, tem liberação de endorfina e de outros hormônios relacionados à sensação de bem-estar. Então, assim, a atividade física sempre é benéfica. Dependendo da gravidade da sua doença, vale a pena você discutir com o seu especialista um tipo específico de tratamento X ou Y para você. Mas, a princípio, o tratamento vai bem e o exercício vai bem e ele está indicado. Pós-cirurgia, indicado para 100% dos pacientes. O que não pode é você fazer cirurgia e não perder peso e não fazer exercício. Todo ser humano tem que fazer exercício de 3 a 4 vezes por semana no mínimo. Não é se matar, não é querer ser um super atleta, isso nem é saudável. Mas a atividade física regular de baixo impacto, ela tem que ser feita e ela tem que ser feita por todo mundo e para sempre. Uma pergunta interessante aqui. Eu tinha uma hernia de disco, doía uma perna, agora dói a outra. É normal? É normal. Você começa com uma hernia de disco que ela explodiu, ela começa comprimindo um lado, depois ela pode ir crescendo e comprimindo o centro, comprimindo os dois lados. Às vezes dói as duas pernas, às vezes dói uma só. Às vezes é tão engraçado que uma dói e a outra fica dormente. Então, assim, esses sintomas, eles mudam de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, é uma coisa muito individualizada e a gente tem que discutir aí, caso a caso, pessoa a pessoa e ver como é que a coisa vai evoluindo aí. Deixa eu pegar uma outra pergunta boa porque nosso tempo tá acabando. Fazendo fisioterapia é capaz de evitar hernia de disco? Não, a fisioterapia é um tratamento para casos de hernia de disco. Tá? É um tratamento para casos de hernia de disco. A atividade física e o fortalecimento muscular, isso sim, realmente pode evitar uma cirurgia, evitar a doença e melhorar o seu quadro. É possível fazer cirurgia de escoliose em distrofia muscular progressiva de Duchenne? O pessoal sabe que escoliose também é uma paixão minha, ACD é uma paixão minha, eu opero muito lá. Sim, é possível e é uma das indicações se a escoliose for grave e se você não estiver conseguindo adaptar a criança ou o paciente à cadeira de rodas. Então você faria uma cirurgia com o objetivo de adaptar essa criança ou esse paciente à cadeira de rodas. Eu respondi para você porque eu sei da gravidade da doença e do sofrimento que uma doença dessa pode causar, mas não é o objetivo da nossa discussão hoje. Então, você me desculpa, mas eu não vou me prolongar nesse assunto, tá? Deixa eu ver. A artroplastia lombar permite atividades físicas como corridas leves? A artroplastia lombar permite qualquer atividade física. Você pode até escalar o Everest se a prótese ficar bem feita, ficar bem e tiver uma boa biointegração. Você só vai ter que respeitar o tempo de desenvolvimento disso, o tempo de evolução, o tempo de consolidação, o tempo de estabilização e fazer todo o trabalho de reabilitação para que você realmente consiga chegar no que você quer. Uma vez que você consiga chegar no que você quer, você vai conseguir realizar isso assim sem maiores problemas e sem maiores dificuldades. Então, assim, a prótese de disco ela veio para isso mesmo. Ela veio para permitir
com que a gente cure os pacientes e com que os pacientes realmente voltem à vida normal. Caminhada é super benéfico, Lilian, e corrida também. O que a gente não gosta é corrida em esteira. Se você puder evitar correr na esteira, é melhor. Eu sou fanática em correr em esteira, então coloco uma elevação de 10 graus para diminuir a pressão e diminuir a sobrecarga durante a corrida. Corrida na rua com sapato adequado, não teria pergunta nenhuma. Uma outra pergunta, uma coisa diferente aqui de medicação. Gabapentina, pregabalina não surtiu efeito. Tem outros remédios para diminuir a dor? É difícil, assim, a gabapentina e a pregabalina são os melhores remédios para dor neuropática. A gente tem inúmeras outras medicações. Você tem o tramadol, você tem a metadona, você tem a morfina, você tem a oxycontin, você tem a oxicodona, você tem bomba de morfina, você tem analgésicos mais fortes. Mas se a sua dor não está respondendo nem a gabapentina, nem a pregabalina, é uma coisa a ser repensada. Quiropraxia. Não vou entrar nessa discussão, tá? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. O médico indica quiropraxia nos casos que ele acha conveniente. Muitos pacientes fazem quiropraxia e realmente melhoram e melhoram de uma maneira efetiva. Se você tiver uma doença grave e você fizer uma quiropraxia, você pode ficar com uma lesão em decorrência disso. Então eu sugiro que você discuta com o seu médico se é viável para a sua doença fazer quiropraxia antes de ir. Então vá primeiro no médico, depois você vai no quiroprata. Inverta a ordem, que a chance de você ter problemas relacionados a isso são maior. Então a quiropraxia ela é boa para alguns casos, mas ela causa risco para outros casos. Então assim, primeiro o médico, depois o quiroprata. Eu vou aproveitar aqui que a gente está acabando, tá? Agradecer aí a todos vocês que participaram, o pessoal que acompanha. Realmente, assim, as nossas redes sociais são gigantescas, assim, o número de participações e interações é monstruosa. Eu só sou médico e eu nem sou um médico generalista, eu só sou um cirurgião de coluna, então é a subespecialidade da subespecialidade. E mesmo assim a gente tem milhares de pessoas interagindo com a gente diariamente. É uma honra, muito obrigado pela confiança. Muita gente que passou aqui hoje já foi operada por mim ou já foi tratada por mim e colocou aqui um agradecimento. Obrigado, doutor. Eu queria inverter isso, eu que tenho que agradecer vocês a confiança, a oportunidade e a honra de ter participado da vida de vocês. Então, assim, sou eu que tenho que te agradecer, não é você que tem que me agradecer, tá? Nós estamos à disposição, a minha assessoria de imprensa está à disposição também. As perguntas que vierem, todas vão ser respondidas, só tenham um pouco de paciência. Quem quiser procurar a gente, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no meu site, vai encontrar essas informações. É fácil me achar, é fácil marcar consulta, é fácil ter acesso. Agora com a telemedicina e nossa plataforma digital e nossa plataforma de medicina, que é a nós, o grupo Nós Saúde, vai ficar ainda mais fácil essa interação entre estados, essa interação entre regiões diferentes, tá? E aí a gente vai pensar num tema aí para uma próxima live, tá bom? Vamos ver se daqui a uns 2 meses a gente marca uma live nova aí e a gente vai tirando as dúvidas de quem mandar, ou no feed ou no direct a gente vai respondendo as dúvidas. Agradecer minha esposa, minha família, minha assessoria, meus amigos e a equipe, minha equipe que é fenomenal, o Hospital Sírio-Libanês em especial por me dar total autonomia de trabalhar com excelência e da maneira com que eu acho que é o melhor para os meus pacientes. Então muito obrigado ao Hospital Sírio-Libanês por me acolher e a todo mundo que ajuda nesse trabalho aí, que faz parte da equipe. Tá bom, pessoal? Boa noite, fiquem com Deus e um abraço.